importância. Engraçado. Ei, entrei. E aí, menina, tudo bom? Tudo bom? Desculpa a demora. A internet aqui ficou muito ruim. Ah, acontece. E olha que Bom, a gente testou, né? verdade, ó, a gente testou e deu tudo certo. Bom, só para o pessoal ficar ciente, eu vou desativar os comentários agora, Tá. tá? Para a Andressa fazer a fala dela, até para não ter nenhum tipo de distração durante a nossa conversa. E aí, depois de uns 35 minutos, mais ou menos, eu abro os comentários para a galera ir mandando as perguntas e para a gente ir conversando também, tá bom? Então tá ótimo. Obrigada. Tchau, gente. Quem tá aí, né? É, bom, Andresa, fica à vontade, então, você já pode dar início à sua fala, tá? Ah, Qual que você achar tá. melhor começar, seja pela Biblioteconomia Social, seja pelas bibliotecas prisionais, sinta à Aham. vontade. Então tá. Primeiro, boa noite a todas e a todos, né? Eu quero agradecer muito aí de coração a todos aí do BiblioConnect, né? Muito obrigada pela oportunidade. Estou A gente ansiosa, estou agradece. nervosa. Espero conseguir falar aí. Queria mandar um beijo, um abraço aí para a Cibele, para a Alice, para o Wagner e para o Roger, que conheci em 2011 no meu primeiro Erebit, aí no Mato Grosso do Sul, né? Saudade aí dessa terra. Um dia eu volto aí para rever todos. Então, eu vou começar então pela biblioteconomia social, que vai puxar aí o assunto, né? Lá no final sobre as bibliotecas prisionais, né? Tá certo. Antes de conceituar o que seria aí, né, a biblioteconomia social, e também que não existe um conceito único, porque ainda bem que ela é bem ampla, né? Eu queria falar um pouquinho sobre, não vou dizer briga, mas um embate saudável que existe na nossa área, quando a gente fala de biblioteconomia social, e até alguns colegas brincam muito comigo, olha lá vem ela ali, lá vem aquela ali de social, lá vem a Andresa de social. Não vem conversar comigo não, que eu sou da técnica. Então, assim, é, deixar claro que vamos dizer, esse embate, né, no bom sentido, ele acontece lá desde os primórdios, né, da nossa área, desde quando os registros, né, eram guardados, né, eram organizados e só uma pequena parcela de pessoas autorizadas que tinham acesso, né, a esses registros, né, e que aqui no Brasil, no final da ditadura militar, alguns autores começaram a escrever sobre a questão, a parte social da biblioteconomia, criticando um pouco a questão só técnica, né? Para que fosse pensado o outro âmbito também da área. E isso também vem desde a primeira escola, né, de biblioteconomia, que foi lá na Biblioteca Nacional, né, o primeiro curso de biblioteconomia em 1911, foi criado em 1911, mas começou a funcionar em 1915. Ele era baseado aí no colégio, né, na escola francesa, então o curso de biblioteconomia na faculdade da Biblioteca Nacional, ele tinha uma vertente humanista, né, e o segundo curso de biblioteconomia, que foi criado lá em São Paulo, no Mackenzie, em 1929, ele era um curso tecnicista que seguia a escola aí americana. Então, desde aquela época também existia um embate. Quem era formado no Rio, quem era formado em São Paulo, cada um defendia a sua vertente. E aí, lá em 1944, com a americanização do Brasil e também com uma mudança no mercado, a Biblioteca Nacional, ela incluiu, né, na sua grade, disciplinas técnicas, como a catalogação, como a referência, mas mesmo assim ela não deixou, tá? O seu cunho humanista. Ela sempre preservou o cunho humanista. Eu fiz aqui uma estrutura aqui só para eu me organizar, para eu não esquecer o que eu tenho que falar e não enrolar, que é muita coisa, né? Tranquila, Então, bastante coisa. assim, se a gente for pensar, né, assim, tirando um pouco o lado da brincadeira, e ainda tem gente que leva bem a sério isso, é que nem a técnica, nem o social, um é melhor que o outro. Ambos, né, ambas as áreas têm que trabalhar em conjunto. Porque, um exemplo, quem trabalha com a parte técnica, por exemplo, indexando e catalogando, ele não está trabalhando ali meramente só para o sistema. Aquilo que ele está colocando ali, ele vai servir alguém, vai servir o usuário. Então, isso é um social, né? E do mesmo jeito que a pessoa que trabalha com social, ela vai precisar saber da técnica que foi ensinada lá na faculdade, para que ela possa adaptar essa técnica nos vários ambientes que ela for trabalhar, nas várias realidades sociais que ela for trabalhar. Então, assim, uma junto com a outra, viu, gente? Ninguém é melhor numa área, é melhor que outra, né? Com certeza. Né?
E então vamos começar então a falar sobre o que é então essa biblioteconomia social, que também é conhecida como biblioteconomia progressista também, né? É uma biblioteconomia crítica e comprometida com o fazer social da área, e ela procura aí alinhar tanto a teoria e a prática, né? E se a gente for pensar, a biblioteconomia social, ela está inserida lá no nosso juramento. E aí eu peço licença aqui para reler de novo, né? Ainda mais para quem já formou, tem um tempo bom aí, né? Vontade. Não é? Que abre aspas, então, prometo tudo fazer para preservar o cunho liberal e humanista da profissão de bibliotecário, fundamentado na liberdade, investigação científica e na dignidade da pessoa humana. Olha ali, o cunho liberal e humanista, né? E também, ela está inserida também, a questão social está inserida lá no nosso código de ética, né? Na parte em que ele cita que devemos contribuir para o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. Então, aí, tá tudo bem documentado, né? Então não vão brigar comigo, pessoal da técnica, não. E eu lembro aí do nosso Jesse Shira, né? Que a gente lê muito na biblioteconomia, que apesar, naquele texto dele, Epistemologia Social, ele vem trazendo a função, né, social dos registros. E apesar dele ser de um pensamento mais, assim, funcionalista, o Jesse Shira, ele começa uma discussão que ele fala que a biblioteconomia deve servir à sociedade em toda a sua extensão. E que não pode ser, o que ele diz aí, que é uma palavra, ele fala assim, não pode ser um mundo de truque que leva o usuário a só ir à estante e localizar o livro que ele precisa, né? Ela é além disso, né? Então, portanto, Shira. A biblioteconomia social, gente, ela é utilizado vários termos, né? Da biblioteconomia social. Olha, biblioteconomia social, biblioteconomia crítica, biblioteconomia progressista, biblioteconomia subversiva e biblioteconomia política. E existe um trabalho, que depois eu até posso passar para vocês, né, para colocar para o pessoal, que eu achei muito interessante, que foi escrito pela professora Gabriele Thanos e pela Daniela Cândido. O título do trabalho é o seguinte: Biblioteconomia Social, Crítica e Progressista, mapeamento da produção científica nacional e internacional. O que elas fizeram? Elas mapearem duas bases de dados, sendo uma base de dados brasileira, nacional, que é a BRAPS, e a outra, a LISA, né, internacional, e colocaram os descritores, biblioteconomia social, biblioteconomia crítica, né, progressista, e foi só artigo, né, elas delimitaram que seriam artigos, mas não também delimitaram questão temporal. E na parte nacional, elas conseguiram identificar 15 artigos que tratavam sobre biblioteconomia social, né. Desses 15 artigos, 12 eram utilizados a nomenclatura biblioteconomia social, 2 biblioteconomia, se eu não me engano, progressista, e 1 biblioteconomia crítica. E o interessante é que 12 desses artigos, né, intitulados Biblioteconomia Social, 6 deles foram publicados, apresentados no CBBD de 2017. E, inclusive, esse CBBD, ele foi considerado um divisor de águas para a questão aí da disseminação da biblioteconomia social, né? Como a gente a conhece hoje. Existe um outro trabalho também, vocês devem conhecer, talvez, aí a professora Marielle Moraes, que hoje dá aula no Rio, a professora Daniela Scudeishi, elas organizaram um livro chamado, deixa eu ver aqui, gente, a cabeça tá ruim, né? Intitulado Biblioteconomia Social, Epistemologia Transgressora para o século XXI. E nesse livro também, elas trazem vários trabalhos falando da biblioteconomia social, do bibliotecário como um agente transformador, como uma pessoa, como um empreendedor, é muito importante. E eu acho muito importante quando fala assim, transgressora, né, epistemologia transgressora, nossa, transgredindo. Mas eu digo o seguinte, que se for para transgredir, para melhorar um pouco a situação da sociedade, da nossa comunidade, a situação em torno de alguma maneira, eu serei uma eterna bibliotecária transgressora, né? Então, a biblioteconomia social e progressista, ela é aquela que rompe os muros da biblioteca, né? Haja vista que muitas pessoas nunca entraram numa biblioteca, muitas crianças não têm acesso ao livro e à leitura, né? Então, a gente tem que pensar para além das paredes de biblioteca, né? O que a gente pode fazer como bibliotecário, não só inserido numa biblioteca bonita, com estantes bonitos, que, infelizmente, era o que a gente queria para todos, né?
E ano passado eu estava como professora substituta, né? Lá na UFMG, na Escola de Ciência da Informação, e eu lecionei uma disciplina intitulada gente, credo, que horror, né? Informação e Cidadania. É a pandemia. É, Informação e Cidadania. E nessa disciplina eu procurei inserir assuntos voltados, né, à questão social, à questão da cidadania. Falei também da biblioteca prisional, que vai ser a segunda parte, né? Falar nisso tem até que ver os horários. Você vai me controlando aí, porque senão eu falo demais. tá bem. E é uma parte que a gente discutiu é o seguinte: nós temos, né, as bibliotecas públicas, né? E aí a gente discutiu, achei uma coisa muito interessante, chamou muita atenção, foi uma discussão que foi muito bacana com os alunos, que aqui a gente tem, né, em Minas Gerais, a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais. Ela fica numa região considerada área nobre, região centro-sul de Belo Horizonte, ao lado do metro quadrado, de um bairro cujo metro quadrado é o mais caro de Belo Horizonte, né, que é o bairro de Lourdes. Então a gente ficou pensando assim, nem todo mundo tem acesso a essa biblioteca. E as pessoas que moram afastadas, que têm muitos filhos, a gente sabe da condição financeira, de várias pessoas, né, da situação difícil, como que essa pessoa vai pegar seus filhos, às vezes vai precisar de duas conduções para levar essas crianças para ter acesso a um Várias lugar longe, passagens, né? várias. E outra questão também, às vezes, porque é um prédio muito bonito, é um prédio imponente, fica numa região nobre, um prédio imponente, eu acho lindo, mas muitas pessoas, às vezes, não se sentem pertencentes àquele lugar, pela estrutura. Eu já escutei muita gente, até gente me perguntando, olha, paga para entrar ali? Né? Então, eu acho que, assim, uma das funções aí, por exemplo, dos bibliotecários, né, a função social importante, principalmente dos bibliotecários de bibliotecas públicas, é tentar, com a direção da escola, realizar excursões periódicas com alunos da base, com os adolescentes, e fazer com que eles se sintam pertencentes àquele lugar, porque a biblioteca pública é de todos e para todos, né, independente de classe social. Ela está ali para um bem maior, né? Então, eu Certeza. acho que acho que é um fazer aí que a gente tem que pensar. É, deixa eu ver, falei da biblioteca, né? Outra questão também que a gente fala aí de um fazer bibliotecário, né? Eu trabalhei um ano numa biblioteca particular e na época de apresentações daquelas feitas de ciências, né? A gente, de vez em quando, assim, os pais doavam livros e a gente podia doar os livros para, por exemplo, asilo ou para as escolas municipais que tinham próximas à escola particular. Então, acho que isso também pode ser, de repente, uma ação que o bibliotecário pode tentar fazer, claro, dependendo da autorização, né, da direção aí com os pais dessas crianças, né, para poder doar livros, né. São um dos fazeres sociais da nossa biblioteconomia, né. E eu falo que a biblioteconomia social e o fazer bibliotecário, né, o bibliotecário como agente transformador de realidades, não é uma receita de bolo, né? São por meio de pequenas ações, de acordo com o cotidiano, que a gente vai tentando mudar a realidade. E eu gostaria de citar aqui um exemplo de um aluno de graduação da UFMG, o Rafael Mussolini, que eu falo aí que ele é um ativista da biblioteca, das bibliotecas comunitárias aqui, sabe? Ele realiza um trabalho muito bonito, ele atua nas bibliotecas comunitárias de várias comunidades, e ele até palestrou na disciplina que eu ministrei. Ele diz que às vezes está com as crianças lá na biblioteca e do lado de fora está tendo tiroteio. Então, assim, é uma realidade difícil que isso, pelo contrário, ele não pensa em desistir, né? É por causa dessas barreiras que ele tenta transpor e melhorar um pouco a condição de vida daquelas pessoas, né? A realidade daquelas crianças. Outro exemplo que eu quero dar, né? Assim, eu posso, né, falar os exemplos porque de exemplos que a gente vai construindo cada dia uma biblioteconomia social, um bibliotecário aí, transformador de realidades sociais. Certeza. Né? Em 2018, a Associação de Bibliotecários aqui de Minas Gerais, a BMG, ela lançou um livro intitulado Biblioteconomia Social, Possíveis Caminhos para a Construção da Cidadania. E esse livro trouxe vários relatos de vários bibliotecários, né, e o fazer deles no seu cotidiano. No dia do lançamento desse livro, todos os autores foram convidados a participar do lançamento. E me chamou a atenção dois trabalhos, né, além de todos que estavam lá, o trabalho da bibliotecária Jéssica Sá, que é bibliotecária da Biblioteca Pública de Santa Luzia,
que para fazer o clube de leitura ela tirava dinheiro do próprio bolso para incentivar que as crianças fossem, que elas tivessem um lanche durante o clube de leitura, né? E ano passado, na Semana da Criança, ela solicitou à prefeitura um auxílio e a prefeitura deu o auxílio, assim, um dia antes, uma hora praticamente antes da biblioteca fechar. Então, assim, é um descaso, né? Com Um certeza. outro fazer que eu acho muito bacana, um trabalho é feito pela Paula e pela Tatiana, bibliotecárias da Biblioteca Pública de Lagoa Santa, né? Elas criaram uma sala Braille, que hoje é referência na cidade, é o único local referência para pessoas com deficiência visual. Elas fizeram um levantamento, um estudo de usuário em toda a comunidade, por conta própria, fora do horário de serviço, sem ganhar hora extra, sem nada. E elas hoje mantêm uma sala Braille, né, que é referência na cidade. Olha para você ver, né, o que um bibliotecário pode fazer. Também tiraram dinheiro do bolso, né? Infelizmente, é uma realidade na nossa área e em outras áreas também. E a gente fala isso aí é por amor mesmo à profissão, querer mudar a realidade. Até A gente porque sabe que, as bibliotecas, né, elas têm que ser independente do seu formato para todos e para todas e para todos, né? A gente tem com que certeza, tentar inserir as pessoas da melhor forma possível para que elas se sintam pertencentes realmente a esse espaço, como você comentou antes, né? Da biblioteca, do prédio robusto e tal. Mas a pessoa tem que olhar para aquele lugar e ela tem que falar: caramba, isso aqui é meu, isso aqui é público, eu posso entrar, eu posso convidar as pessoas. Mas a gente também, sim, né, esbarra na barreira de, às vezes é muito longe, às vezes é em um lugar que é muito caro. Porque, por exemplo, como você comentou, né, da biblioteca que ficava no metro quadrado mais caro da cidade. Tudo bem, eu consigo levar meus filhos com todo esforço, pagando várias passagens, tá? Mas e quando eu chego lá, né? A gente sabe que provavelmente não vai ter, por exemplo, um lanche dentro da biblioteca, né? não Porque vai, a criança pede, né? A criança fica em frente a uma praça, a Praça da Liberdade, pessoas então, que vendem o alguns quão doces, social sorvete, isso está sendo, né? E aí a gente vai nas né? bibliotecas sem parede, levando de outras formas, né, para essas pessoas a biblioteconomia. Com certeza. Eu mesmo que moro aqui em Contagem, região metropolitana, para eu ir para essa biblioteca, a biblioteca pública, tem que pegar 2 ônibus. É longe, né? É um acesso assim que não é tão perto, né? É, E eu queria citar um exemplo aqui de uma pessoa que vocês acho que conhecem muito, a Kátia Lindemann, ativista aí da biblioteconomia ela tava por aqui na regional. live. Ela tá aí, biblioteca. Inspiração nossa, né, Kátia? Um abraço aí. Guerreira, né? Mãe, filha, guerreira, enfrentou vários problemas ano passado e está aí firme e forte. Vou falar dela um pouquinho para frente. Em uma live que ela participou há pouco tempo, né? Eu achei muito bacana o que ela fez, que ela sentou num banquinho no passeio da casa dela e ajudou as pessoas a se cadastrarem no auxílio emergencial. Ela começou com 1, 2, quando ela viu, já tinha uma fila no portão dela para ela poder ajudar. E qual foi o resultado disso? Conseguiu reduzir o número de pessoas na fila do banco. Olha para você ver o que uma pessoa conseguiu fazer em prol de várias, né? Até porque a gente viu nos noticiários, né, que várias pessoas não estavam conseguindo, porque essas questões de o quão digital pode ser, o quão digital a nossa vida pode ser, a gente esbarra em, tá, mas lá naquele local, lá no sertão, ali em um lugar mais distante mesmo da cidade onde a gente mora, a gente tem. Isso. As pessoas conseguem fazer isso? Não, as pessoas não conseguem. Mas como que a gente, enquanto bibliotecários, enquanto profissionais, né, da biblioteconomia social, enquanto galera da informação, como que a gente está contribuindo, como que a gente está compartilhando isso para que essas pessoas e outras pessoas consigam realmente ter acesso a todo tipo de informação que a gente vê veiculada por aí, né? Nossa, é com certeza. E o governo lança e simplesmente fala: você vai baixar um aplicativo achando que todo mundo tem um smartphone e que mesmo que a pessoa tenha um smartphone, hoje em dia as pessoas, por exemplo, por necessidade, aprendem a mexer no WhatsApp. Mas isso não quer dizer que ela vai saber baixar um aplicativo, né? Com certeza. Então, assim, é meio que intencional, acho, do governo, né? E aí não disponibiliza um canal que a pessoa possa obter resposta, ele disponibiliza uma chamada lá que é igual para todo mundo, não vai suprir a necessidade, e quem às vezes precisava mesmo não recebe. É. Então, assim, é não pensar mesmo, né? Então, a gente sabe aí que essa responsabilidade de garantir acesso à educação, ao saneamento básico, a uma biblioteca com um bibliotecário, né? Nós temos a lei aí, né? Tá difícil aí, mas nós temos.
Isso é uma questão do governo, a gente sabe o que é disso, mas se a gente não fazer um pouquinho da nossa parte também, a gente, infelizmente, não vai ver algumas realidades sendo mudadas. E também é tornar essas pessoas pessoas críticas, né? É chamar essas pessoas para além de uma, por exemplo, de uma leitura literária, mostrar também essas pessoas leituras que vão tornar essas pessoas com um pensamento mais crítico e pensar o seguinte, olha, isso que o governo me deu não é porque ele é bonzinho, não é assistencialismo, não. Isso é dever do governo prover. Porque uma bala que eu compro, um doce que eu compro, eu pago imposto, né? E isso tem que ser revertido para a gente, né? Sim, Infelizmente, a má distribuição aí não deixa, né? complicadíssima. Eu vou te fazer uma Então, pergunta que a gente recebeu na live, antes que a gente troque o assunto, né? Mas quem quiser mandar as perguntas depois, referente à tá? Até bioeconomia olhando as social horas também. aqui, já deu meia hora, não deu? Olha, não recebi nenhum aviso ainda não. Então tá. Ainda Ó, tem a prisional. é, a pergunta foi: você considera a biblioteconomia social hoje mais importante do que nunca nessa era de desinformação? Com certeza. E era isso que eu ia falar agora em seguida, né? Que além de ser, né, obrigação do governo, né, prover uma condição de vida melhor para a população, a gente tem direito à informação verídica, uma informação que vá solucionar os problemas. A gente tem direito ao acesso à informação. Então, pensar no social, como que essas pessoas vão acessar essa informação, que seja uma informação verdadeira, é o nosso fazer, é mais social que nunca. A gente precisa, sim, da técnica ali, de um sistema que a gente consiga recuperar a informação, mas que seja uma informação verídica. Então, é o social aí, vamos dizer, total nessa era. Nesse governo, principalmente, nós estamos que, quanto menos as pessoas serem informadas, né, ter informação verídica, Melhor era. o que menos importa, é o que mais importa para eles ter pessoas menos informadas, para que ele não seja cobrado e que ele continue fazendo as atrocidades que está fazendo aí, Cai né? numa guerra. né? Então, é sim, é muito social, ainda mais nesse contexto de agora. Com certeza. É, então, assim, eu estou vendo aqui que está dando meia hora, então ainda tem a biblioteca prisional para falar, né? Então, assim, o que eu tinha para dizer é dessa importância mesmo da biblioteconomia social, do bibliotecário como um bibliotecário de transformação social, com o que ele pode, né? Com o pouco que Mais ele gente, pode, realmente, né? sim, seja ajudando um vizinho, seja ajudando alguém ali, né? Porque a gente sabe que é difícil as realidades também. Então, assim, é um pouquinho que a gente faz, né? Como diz aquele ditado, é de grão em grão a galinha enche o papo, né? Sim, se a gente for pensar, e de pouco em pouco a gente vai mudando, sim. Que seja um, mas que a gente consiga transformar essa realidade, né? Verdade. E a biblioteconomia social, a biblioteconomia prisional é totalmente aí, né? O social. Essa disciplina que eu ministrei, Informação e Cidadania, eu inseri a biblioteconomia social na grade, né, de discussões, porque até uma coisa que a Kátia Lindemann, né, e que a Comissão de Bibliotecas Mas, Prisionais, né, que é a Comissão Brasileira de Bibliotecas, CBBT, né, isso, BBC. tá nervosa, ela foi criada, né, em 2017 pela FEBAB, eu até queria agradecer aí a Adriana Ferrari, a FEBAB, a Kátia Lindemann pelo convite, que hoje, agora, pouco tempo, eu faço parte sou membro também, tá, da comissão. E nós Bacana. temos um trabalho grande aí pela frente, a gente está se organizando, né? E para falar alguns dados aqui, porque eu preciso desses dados, falar resumidamente alguns dados, para eu poder entrar na questão da biblioteca prisional, é que o Brasil hoje ele ocupa, né, o terceiro lugar mundial em quantidade de pessoas presas. Ele fica atrás apenas dos Estados Unidos e da China, né? Nós temos aí 1.435 estabelecimentos prisionais no Brasil e menos de 800 bibliotecas no cárcere. Esses são dados do Infopen, que é um relatório estatístico, né, realizado pelo DEPEN, o Departamento Nacional Penitenciário, e ele traz essas estatísticas englobando várias questões prisionais, né? Nós temos aí uma população prisional de mais de 748 mil pessoas privadas de liberdade, e dentre essas pessoas nós temos um quantitativo muito grande de pessoas que não tiveram ainda julgamento, né? Então, assim, o sistema está inchado, poderia estar melhor se fossem vistos melhores os casos. Tem pessoas que não precisam ficar numa cadeia esperando um julgamento, ela pode aguardar isso fora, né?
O que mais que nós temos de dados? Com relação ao grau de instrução, nós temos mais de 327 mil pessoas que se enquadram no ensino fundamental, tá? Incompleto. E aí, resumidamente, é isso, porque no que eu for falar para frente, só para relembrar esses dados que foram falados, são dados tristes, né? Você vê quase 800 mil pessoas presas, é muita gente. É Né? muita gente. É E é muita muita gente. gente que não tem ensino fundamental completo, né? Muita gente que não tem ensino fundamental completo. E aí você fica assim, olha para você ver, aí a gente lembra aí Paulo Freire, né? A educação é a base de tudo, né? A base. A educação, se a base fosse bem feita, talvez a realidade do sistema seria outra, né? Talvez a É gente se, estaria caminhando até para a erradicação das prisões, talvez. se a gente pensasse, né? Assim, eu digo a gente enquanto sociedade e a gente Sim, enquanto governo, que a educação é a base de tudo, talvez a gente pensasse que a gente não precisaria ter tantas prisões, ter tantas pessoas privadas de liberdade, se a gente pensasse em talvez colocar uma educação melhor para as pessoas, talvez trazer igualdade, que é uma coisa que parecia que estava perto, mas agora parece que está tão longe de novo, né? sim. E colocar aí, não só colocar bibliotecas, né, nesses lugares, porque a gente sabe que existe a necessidade de ter um profissional bibliotecário lá dentro para que todo esse trabalho aconteça, né? Porque imagina essa quantidade de mais de 300 mil pessoas que não tem nem o ensino fundamental completo. Quem que vai ajudar esse povo todo? E eles trazem dados que são 796 estabelecimentos com biblioteca, né? Mas em que condições essas bibliotecas estão? Será que elas são só uma sala com amontoados de livros, igual que acontece aqui extramuro? Né? É, Porque às vezes as pessoas acham, eu vou colocar uma sala ali, jogar um monte de livro, é biblioteca, para cumprir o que está ali na lei, né? realmente. É complicado, bobo, né? Complicado. E aí, agora eu vou entrar um pouquinho assim nas questões da lei, né? Que é a LEP, né? A Lei de Execução Penal, que foi criada lá em 1984, né? Ela foi criada a partir da discussão, já no final da ditadura militar, discussões para tentar melhorar um pouco a situação do sistema penitenciário, do sistema carcerário, né, brasileiro. E a questão da educação, né, e das bibliotecas está pautada nessa lei. A questão da biblioteca em si, ela está pautada na parte da assistência educacional, na seção 5. E aí, no artigo 21, que eu também peço a licença para ler, só Claro. para, né, para falar direitinho, né? Porque assim, a gente sabe que é obrigatório cada estabelecimento dotar de biblioteca. Mas aí eu Mas vou onde ler aqui fala isso, né? direitinho, aí abre aspas. Artigo 21, seção 5 da LEP. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á-se cada estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. E essa questão da preocupação com livros e bibliotecas no cárcere, ela não é uma preocupação lá de 84, não. Ela é uma preocupação que vem lá de 1882, 1850, no Brasil e colônia ainda, né? E aí a gente tem o exemplo das prisões lá do Rio de Janeiro, que ainda eram chamadas de casas de correção, em 1850, já existia a inserção de livros no cárcere. E aqui no Brasil a gente teve um decreto escrito em português arcaico também, que é o decreto 8.386 de janeiro de 1882. Nossa. E aí um pedacinho, né, são 5 artigos, e vou ler um rapidinho aqui, que é: haverá uma sala onde à noite, a hora, tô lendo em português, nossa, porque é o arcaico deles, né, não vai ficar confuso. Haverá uma sala onde à noite e a hora fixada pelo diretor se reunirão por sessões, aos domingos e dias santificados, os presos da terceira classe da divisão criminal. Nesta sala poderá haver uma biblioteca composta de livros de leitura amena e edificante para o uso dos presos segundo grau de inteligência e disposições morais de cada um. Olha para você ver, isso já é pensado lá atrás, né? Se a gente Sim. for pensar aí na questão da leitura, é um ambiente ainda que, por mais que às vezes existam algumas, vamos dizer, umas prisões, não é melhor, mas umas prisões ainda que a gente pode falar, tá um pouco melhor que alguma, né? Se existe isso de Ah, sim, melhor um que uma prisão, modelo, né? Se existisse um modelo. mas o modelo que seria o pensado aí, é,
sabe? Eu fico assim, porque primeira vez que eu entrei numa prisão, eu passei mal. E ainda eu fico pensando assim, como que existe pessoas que ainda falam assim, as pessoas estão lá de férias, é festa lá dentro. Não é isso, né? Eu Não é digo que bem pelo isso. menos uma vez na vida, alguém tinha que entrar, a pessoa tinha que entrar numa prisão. Porque eu falo assim, hoje eu sou uma pessoa que me encontro livre, né? Extramuro livre. Mas nada, amanhã pode ter uma reviravolta, eu posso cometer um crime, esse crime vai me levar para a prisão, né? Ou eu, ou um familiar, ou um amigo, e em que condições eu vou querer que essa pessoa seja recebida numa prisão? Então, é ser um pouco empático também, né? Pensar, aquilo não vai acontecer comigo nunca, né? É, então, a lei, né? Na LEP nós temos aí o artigo 21 que diz que tem que ter biblioteca. Mas como nada são flores, quando a gente pensa em lei, sempre tem uma brecha, alguma coisa que precisava melhorar, em nenhum momento ela cita a obrigatoriedade de um bibliotecário dentro da prisão. E é aí que a gente precisa de uma comissão, de uma organização que dê voz à nossa causa. E aí foi criada a Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais, que dá voz a essa questão. Inclusive a Kátia Lindemann, nossa presidente, ela esteve em Brasília em 2018 e ela conseguiu, né? Ela esteve em Brasília, na verdade, para representar a comissão na segunda edição do projeto chamado Biblioteca da Câmara Convida, né? E a Kátia, ela pediu um tempo de fala, um lugar de fala, e ela conseguiu ser escutada por vários deputados, inclusive conseguiu conversar com a deputada Cocai, Érica Cocai, e está conseguindo conversar com ela para a criação aí, talvez, de um projeto de lei que institua no departamento penitenciário a nossa função de bibliotecário no sistema prisional. Porque se a gente for pensar, se existe médico, professor, sociólogo, psicólogo, psiquiatra, por que a gente não vai ocupar o nosso lugar se existe biblioteca? Então, a gente está torcendo aí para que dê tudo certo e a gente consiga, né, junto com a Kátia, com a comissão, levar essa discussão para frente, que seja criado esse cargo para que tenha concursos na nossa área. Porque ninguém melhor para mediar a informação, principalmente num ambiente tão complicado e assim, tão composto de barreiras, né? E Com aí certeza. eu trago aí a fala de Trindade, que é um autor de 2009, que ele fala que o bibliotecário que vai atuar numa prisão, ele tem que ter alguns requisitos, dentre eles, ele tem que ser paciente, ele tem que ser imparcial e ele tem que ter ousadia. E ousadia foi o que a Kátia Lindemann fez, de pedir a fala, num lugar que ela não teria fala. Então, ela é uma pessoa ousada e ainda bem que ela é ousada, né? Parabéns, Kátia. Com certeza. Quanto tempo eu tenho, hein, Alisson? Tô aqui. Olha, você tem 20 minutos, 20, 25 minutos, mais ou menos. Tá, então eu tenho que falar em uns 10 para se tiver pergunta? Isso. Tá, então vou correr então. E aí também, né, para coadunar aí com as questões prisionais, nós temos a IFLA, né, que está conosco aí, e a IFLA recomenda que as bibliotecas prisionais, elas devem congregar dos mesmos preceitos de uma biblioteca pública, que é o quê? Prestando auxílio, né, aos programas educacionais, acesso à cultura e ao lazer. Então, a gente defende que o encarcerado, que o preso, ele não deve, de maneira nenhuma, abdicar do seu direito de aprender e de se informar, né, mesmo estando no sistema prisional. E as bibliotecas são imprescindíveis, né, nessa questão. E as bibliotecas, em função disso, né, enquanto dispositivos de mediação, as bibliotecas prisionais, elas teriam a capacidade, sim, de intervir na realidade desses sujeitos, ampliando, entre outras questões, suas habilidades comunicativas e de aprendizagem, né? E aí eu participei de um projeto aqui em Minas, chamado Rodas de Leitura, em que nós éramos todos voluntários, né? Existiam bibliotecários, não bibliotecários, e cada um ia para um presídio e ficava numa sala com 20 presos ou presas, né? E a gente ensinava esses presos a fazerem uma resenha, porque existe aí a recomendação 44,
que ela possibilita a remissão de pena por meio da leitura. Só que por ser uma recomendação, ela ainda não é uma lei, não é obrigatório em todos os presídios, nem em todas as instituições penais. E como que funciona isso? O preso lê um livro, ele faz uma resenha daquele livro, cada livro resenhado, ele reduz 4 dias da sua pena, e essa resenha, ela passa por uma comissão, geralmente composta por 3 pessoas, sendo uma pessoa ligada. Uma pessoa formada em letras, uma pessoa de curso superior, não precisa ser letras, e uma outra pessoa geralmente ligada ao sistema prisional, né, ao judiciário. Então, assim, essa resenha passando por essa avaliação, esse preso vai remir pena. E ele pode ler até 12 livros por ano, ou seja, 12 livros vezes 4 vai dar 48 dias a menos de prisão. E quando a gente está aqui fora, a gente fala assim, 48 dias, nem 2 meses é muito pouco. Mas para quem está lá dentro, um dia demora a passar. Ainda mais quando essa pessoa não tem acesso ao trabalho, a uma escola, para ele, digamos, passar o tempo. E é aí também que entra a biblioteca prisional, né? No meu mestrado, eu trabalhei práticas informacionais de presas grávidas num presídio exclusivo para presas grávidas e mães aqui na cidade de Vespasiano, né? Ele é um presídio, digamos, um presídio modelo nessa modalidade. E de um dos relatos, vários relatos que eu colhi na entrevista, na parte que falava da leitura, é que na época que elas estavam muito ansiosas, com raiva, com medo, elas se apegavam à leitura, que para elas a leitura era uma janela para o mundo, já que elas estavam lá dentro e não sabiam o que estava acontecendo. E uma chegou até a falar que, através da leitura, ela melhorava a fala dela, o conhecimento, ela viajava nas palavras do livro. E se a gente for pensar, né, o CBBB do ano passado, que foi o primeiro que teve, né, o primeiro fórum de bibliotecas prisionais, teve o Greg Andrade, né, Gregório Andrade, mais conhecido como Greg Andrade, que é um egresso do sistema, e ele é advogado hoje. E ele fala sem sombra de dúvidas, ele fala com muito amor e até emocionado, que os livros na prisão modificaram a vida dele e que sim, por causa dos livros, hoje ele é quem é, e o excelente advogado que ele é. Então, assim, é muito sério quando a gente fala trabalhar a questão informacional, o acesso, a disseminação da informação, sim, porque quando a pessoa entra no sistema prisional inchado, né, e que a gente tem várias leituras que a gente faz, né, que é considerada escola do crime, infelizmente. Então, aquela pessoa entra ali de um jeito, né, e a gente tem que propiciar para aquela pessoa uma condição de vida melhor, porque um dia aquela pessoa vai retornar ao convívio extramuro, não ao convívio, assim, à sociedade, porque dentro do presídio existe, sim, uma microsociedade com características muito parecidas. A única diferença é que eles estão fechados, impedidos de ir para fora, mas lá é uma microsociedade, não difere da nossa tanta, né? E a gente tem que prover que essas pessoas, pensar na importância, né, da melhoria de vida dessas pessoas, para que essas pessoas voltem mais conscientes do papel delas enquanto cidadão, né, que não é porque ela foi presa que ela deixou de ser cidadã, né, e para que essa pessoa tenha uma consciência de que é preciso, sim, que com o que ela aprendeu lá, que ela tente melhorar aqui fora e que ela não volte para aquele lugar. E que ela seja, assim, exemplo, uma disseminadora aqui fora, dizendo, olha, ele não é bom, vamos por outro caminho, sabe? É pensar nisso. Com certeza. Eu vou te fazer uma outra pergunta aqui que eu acho que Sim. encaixa com a parte que a gente está conversando agora, que é qual o fator mais importante para uma biblioteca prisional? O fator mais importante é, eu vou falar que é a humanização mesmo do sistema. Porque se a gente for pensar num sistema, aí eu vou te dizer o seguinte, que isso também não depende só da lei, depende também da direção de cada, vamos dizer, de cada estabelecimento prisional. Eu vou te falar uma experiência própria, que a primeira vez que eu fui conhecer o presídio, em 2016, quando eu ainda estava pensando na minha pesquisa, o presídio tinha uma diretora. Quando eu voltei para realizar a minha pesquisa, o presídio já tinha uma outra diretora, com uma forma mais dura de encarar o sistema e os apenados. Então, eu acho que a questão mais importante é a humanização, porque você pensando, humanização e empatia, você vai pensar que você precisa melhorar a realidade ali, daquele lugar, por exemplo, que você está, no caso de diretor, né, que você está ali
tomando conta daquele lugar. Acho que é a humanização. E a partir da humanização, pensar nessas políticas que visam a questão educacional, a questão social dos presos. Entendi. Vou te dar mais um tempinho para você Tem mais? terminar sua Ah, tá. fala, ou você a gente vai para as perguntas. Fica a seu critério. Tá, e só para ressaltar aqui que existe um trabalho bem bacana na Biblioteca Estadual aqui de Minas Gerais, Pública Estadual, que elas têm um programa com caixas estantes, né? Elas disponibilizam caixas estantes para várias instituições, hospitais, para prisões, para paz. E nesse presídio que eu fiz a minha pesquisa, tinha uma caixa estante lá provida de livros de várias temáticas. E essa caixa, ela pode ser, né, de acordo com a solicitação da instituição, o acervo pode ser trocado. Eu acho também muito bacana essa iniciativa, né, de uma biblioteca pública. E é o que fala a IFLA, né, que a biblioteca prisional ela tem que coordenar aí com as bibliotecas públicas também, com a fazer de uma biblioteca pública. Com certeza. Bom, a Kate fez um comentário aqui. Ah, Cássia. Ai, que Ela vergonha. disse: orgulho define a Andresa, emoção em cada palavra dela. Ai, lindona. Aí a gente Ela, recebeu. Pode e falar. agradecer a Kátia também, porque a Kátia sempre foi muito solícita, sabe? Ela ajudou muito no meu mestrado, com indicações, falando, não, você vai conseguir. Então, assim, uma pessoa super empática com a causa, sabe? Só tenho a agradecer e agradecer aqui, aproveitar que tem muita gente assistindo, viu? Colocar meu agradecimento aí em público. Tá certo. O Tom comentou ousadia, essa é a palavra. E a Leia comentou obrigado e parabéns pela fala. A gente tem alguns agradecimentos também aqui nos Ai, comentários da galera te agradecendo, dizendo que é muito importante, que a gente tem que levar essa pauta da biblioteconomia social e das bibliotecas prisionais também a um outro patamar. Eu vou fazer uma outra pergunta que a gente recebeu aqui, tá. que foi da Leia também, que é: Andresa, você acha possível relacionar o racismo a essa sensação de não pertencimento de alguns públicos à biblioteca pública? Nesse sentido, como você acha que a biblioteconomia social poderia atuar no combate ao racismo? Olha, com certeza, né? O olhar que as pessoas têm, infelizmente, até hoje, por causa da questão da cor da pele, né? Quantas vezes as pessoas deixam de ir nos lugares, isso eu falo de pessoas próximas a mim, da minha família mesmo, às vezes, porque falou assim, por causa da minha pele, olha, não vou ser bem recebido lá, eu não vou me sentir bem lá. Eu acho que é pensar, e aí eu trago aqui, se vocês conhecem a Franciele Garcês, a Natália Romeiro, Romero? que trabalha, Glaucia Vaz, vocês conhecem? Que Sim, trabalham com as questões negras, epistemologia negras, e elas vêm batendo nessa tecla, que é preciso a gente disseminar, sim, a importância de escritores, autores, personalidades negras, né? E que, principalmente na escola, lá na base, parar na questão do ensino de história, falar que todo mundo que veio da África era escravo. Não eram escravos, foram escravizados, né? são termos Então, diferentes, né? não eram escravos. E como que é tratado, por exemplo, na aula de história? Quando eles, os escravos que vieram da África. Não, não eram escravos. Eram pais, eram mães, eram reis, eram rainhas, que foram escravizados. Por Sim, uma com questão que nunca deveria ter existido, por uma questão de que não existe isso, de uma pessoa ser melhor ou pior pela cor da pele. Existe o humano, né? Então, eu acho que é isso. certeza. A gente recebeu um outro comentário aqui do Insta da Biblioteca Prisional, dizendo que nossa luta é fazer jus à Agenda 2030, não deixar ninguém para trás, nem mesmo no cárcere. Sim, isso mesmo. E isso foi muito debatido no CBBD também. Com certeza, muito importante, porque são os 17 ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, até Isso. 2030. A gente sabe que é um trabalho árduo aí, e assim, a gente estou pensando aqui no governo brasileiro aqui, que a gente fala assim, 2030 tá aí, né? Mas é igual 2030 esse ninguém. Nossa Senhora, até e a gente arrepio. só volta, né? Nossa, retroagindo aí, mas é igual a Kátia Lindemann fala, né? Ninguém também solta a mão de ninguém. É um ajudando ao outro, de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir lá que se a gente chegar em 2030 e não conseguir completar esses objetivos, que a gente não vai desistir, que a gente cria outros objetivos, que a gente amplie, mas a gente vai sempre estar na luta. Com certeza. A gente tem um outro comentário aqui
que é Projeto Roda de Leituras do Servas. Eu fui voluntária no Servas, ajudando a criar bibliotecas para presídios de BH e região metropolitana. Ai, quem é, será, hein? Será que é da É, minha turma? olha, o arroba é de bruxinha, não sei o nome. Ah, Pode é, ser pelo nome não Fulanas. dá. É, pode ser, é porque eu trabalhava no, eu participava no horário e tinham, eram divididos, né? Tinha a turma que ficava para a parte de organização, catalogação, né, dos livros, e eu ia para os presídios. Então, assim, conheci muita gente e, assim, pelo nome aí não dá para saber, né? Mas eu É, tenho saudade, tomara que o projeto volte. Eu tive que sair por problemas no joelho, né? Mas se o projeto voltar, eu quero voltar, sim. Aprendi demais e, assim, conversando, né, com elas, assim, eu falo que eu sou tímida, mas o pessoal não acredita, o pessoal fala, você fala, e fala assim, eu falo que eu escondo minha timidez na fala, assim, de tanto que eu falo. E é. eu peguei, eu ficava uma semana, né, com as presas, né, a gente entrava na sala, a gente me trancava lá com elas, nunca tive medo, nunca tive medo, e a gente conversava e tal. E aí um dia uma chegou para mim, a gente conversando enquanto as outras estavam fazendo a resenha, ela já tinha acabado, ela falou assim que se na vida dela tivesse alguém, por exemplo, que chegasse e tivesse falado para ela, olha, isso é certo, isso é errado, olha, presta atenção nisso, olha, vai fazer um curso, estuda. Ela falou que se tivesse alguém na vida dela que tivesse falado isso para ela, mostrado a importância dessas questões para ela, talvez ela não estaria hoje lá no presídio. Olha para você ver, A sabe? importância, né, do que a gente está comentando aqui hoje. Muito, muito, sabe? É A, bem. a Camila comentou que remissão da pena pela leitura foi o tema do TCC dela em 2015 e que existem presos que fazem as resenhas com a esperança de um dia conseguir remir a pena. Sim, e aí que eu E falo. só encaixando uma pergunta aqui agora, ela te mandou um oi. Oi, Andresa, obrigado pela fala. É a Oi, Costa.amabile. E ela perguntou o que você. Billy! Isso. E ela perguntou o que você acha sobre remissão de pena pela leitura. Isso que eu ia até falar, na hora que você citou da moça que falou do tema, estava conversando muito com a Kátia, aí no grupo que a gente tem de WhatsApp e tal. Tá, é uma iniciativa, é uma política bacana? Mas pela nossa estatística aí, que a maioria das pessoas presas no grau de instrução possuem ensino fundamental incompleto, a gente sabe como que é difícil fazer uma resenha, não é? Uma resenha não é fácil fazer. Então, como que essas pessoas, sem o auxílio de um bibliotecário, sem o auxílio de um professor ali do lado que ensine como que se faça uma resenha, como que essa pessoa vai conseguir ter uma resenha corrigida e que essa resenha passe para remissão de pena? Então, se a gente for pensar, a remissão de pena pela leitura, do jeito que ela está, ela é mais excludente do que inclusiva. Sim, Eu penso assim. Eu acho que para ela funcionar, para ela ser uma política mesmo, e falar, olha, está funcionando, ela precisa que esse preso tenha acompanhamento, que esse preso tenha uma aula especial sobre o que é resenha, que esse preso tenha um livro apresentado, que ele saiba ler esse livro criticamente, que é a partir disso que ele vai fazer uma boa resenha. Não é só ler o que está lá, é pensar crítico sobre aquilo e poder fazer resenha, que é um dos intuitos da resenha, né, em seus vários níveis de resenha. com certeza. E a Mila CB Vieira perguntou: o que você acha que atrapalha a atuação do profissional bibliotecário no cárcere? As barreiras, né? Porque eu vou te falar, quando você entra no sistema prisional, por exemplo, como pesquisadora, um exemplo meu e de outros colegas, a gente é visto como um corpo estranho lá dentro, e nem sempre a gente é bem recebido. E aí que vem aquela questão da ousadia. Eu, particularmente, quando fui tentar a primeira vez conseguir autorização, mas quando eu fui falar com a diretora me mandou um e-mail falando que não seria possível estudar naquele presídio, não. Ela poderia me arranjar outro. Na hora, como diz uma professora minha, eu perdi o brilho do olhar da pesquisa. Nossa professora Alceni falava que quando a gente vai pesquisar, a gente tem que ter um brilho no olhar. Naquela hora, perdi o brilho no olhar, mas eu tinha do meu lado o meu amigo Alisson, que ele falou, não, vamos em outra instância. Então, eu fui numa instância maior e, por muita insistência, eu consegui entrar. E o mesmo acontece, às vezes, com pessoas com boa vontade, com projetos sociais para entrar, né? E que, geralmente, quem entra na prisão bibliotecário ou por meio de projetos sociais, né, que existem, então ele entra como voluntário nesse projeto e vai fazer a ação dele, ou então por parcerias que existam entre a universidade e alguma instituição penal, porque é muito difícil adentrar, são as barreiras que o próprio sistema cria. E aí eu conversando com
uma socióloga que deu uma palestra no Cefet ano passado, ela estava me falando que lá na Espanha, naquela cidade, gente, agora fugiu o nome. Como é que chama, sem ser o espanhol, lá na Espanha? É... Meu Deus, não é Barcelona, não. Eu esqueci, desculpa. Que na parte lá da Espanha que ela estudou, é diferente a biblioteca. A biblioteca chama a comunidade para prestar serviço em prol dos presos. Olha para você ver, né? Diferente, né? Diferente. Então, assim, são as barreiras impostas mesmo pelo próprio sistema. Com Para certeza. que, de repente, a gente até desista de entrar e de fazer alguma É, coisa, né? pode ser, né? Infelizmente. Olha, a gente tem 4 minutos. Eu vou te fazer uma outra pergunta aqui. 4 minutos não, 10, desculpa. Ah, Vou te fazer uma outra pergunta aqui. Em que país surgiu a biblioteconomia social e o interesse pelas bibliotecas prisionais e quando? pois é, a gente ainda não tem esse estudo de em que país que surgiu a biblioteconomia social voltado para as questões prisionais. Mas a gente tem essa questão aqui, por exemplo, no Brasil, que em 1850, no Rio de Janeiro, né, nas casas de detenção, já existia preocupação com o livro, e esse decreto de 1882 no Brasil. E lendo alguns trabalhos também, Holanda já tem 150 anos que existe essa preocupação com livros na biblioteca. Estados Unidos, a partir de 1850, 1870 também, já começava a pensar em leituras, mas aí eram leituras voltadas para a Bíblia. Então, a gente pode pensar aí, por esses dados que a gente tem, que deve ter começado também a nível mundial essa preocupação nessas épocas. Entendi. Agora a gente tem uma pergunta sobre as faculdades de biblioteconomia. Andresa, essa pergunta foi do Rafael. Ele perguntou se você Será que é o acredita que... Ribrock? É esse Não. mesmo. Ai, foi meu aluno, que gracinha. Ele está perguntando se você acredita que faltam às faculdades de Bíblio uma abordagem maior no ensino da biblioteca prisional e se falta uma reformulação da grade curricular. Falta sim. Inclusive, é uma discussão que a gente está tendo com a comissão agora, né? Que Eu nós temos a acredito que falte representante. muito, porque eu, por exemplo, não Muito, ajudei. muito. Não tem uma disciplina, vamos supor, da grade obrigatória que tenha. Eu, por exemplo, essa disciplina Informação e Cidadania é uma disciplina que eu criei, né? Ela foi optativa, e aí eu inseri a questão da biblioteca visional e da biblioteconomia social. Quando eu ministrei aula a 2 estágios docentes, né? Porque eu era bolsista e sou bolsista, eu tinha que ministrar aula, eu também inseri a questão da biblioteconomia social, da biblioteca prisional na disciplina Estudos de Usuários. E um dos debates, um dos objetivos, inclusive, da comissão, é que a biblioteconomia social, que as bibliotecas prisionais façam parte das tipologias estudadas nas universidades. Eu acho que o caminho é por aí. A partir do momento que elas são inseridas, elas vai criar importância, né, sobre esse assunto e que vai ajudar aí na luta e também nos trabalhos, né? Graças a Deus, hoje também nós temos muitos trabalhos na área. Então, acredito que sim. E na questão que ele falou da grade curricular, Isso. ele perguntou, né? Eu acho que sim, igual eu tinha falado no início, não existe isso da técnica ou do social ser melhor. Então, eu acho que não pode ter um curso em que a técnica sobressaia ao social. Eu acho que eles têm que trabalhar ali juntos, né? Um saber que um depende do outro, não é um nem melhor. Eu acho que é isso. E, Com assim, por certeza. mais disciplinas que abordem essa questão da biblioteconomia social e biblioteconomia prisional, que é uma biblioteca especial, né? Entra aí na tipologia especial para gente. Tá certo. E a Bebruxinha disse aqui que é a Daniele, do Centro Pedagógico, afiliada do Alisson, e sua admiradora. A Dani dos bolos gostosos, ela fala, ai meu Deus, tem como... Nossa Senhora. Ela também é boleira, ela faz uns bolos, meu filho. Um abraço aí para ela. Beijo. Agora eu lembrei, bruxinha. Agora eu Aí. vou chamar ela só de bruxinha. O Tom comentou que você lutou muito, lutou e conseguiu. Ai, o Tom, Cleiton, gracinha. Eles sempre estiveram ao meu lado e se eu estou conseguindo, e por mais barreiras que eu esteja enfrentando, é porque tem amigos como ele do meu lado, sempre falando, ó, você vai dar conta, levanta essa cabeça e bora. É verdade. Olha, o pessoal tentando te ajudar aqui com o país, mas eu tava lá em cima na pergunta para não Tá, perder. Eles comentaram aqui: Catalunha,
Castelhano, País Basco. É Basco? Acho que é País Basco. É isso mesmo. País Basco. Obrigada, gente. A Cibele disse Fugiu. que também não teve nada sobre isso na Oi? graduação. A Cibele disse Desculpa. que também não teve nada sobre isso na graduação. Sim, e, E, inclusive, eu acho que pode ser inserida aí na disciplina também, de repente, estudo de usuários, quando com fala do terceiro certeza, paradigma da ciência da informação, que é o social. Pode incluir sim aí, biblioteca social, biblioteca prisional e para nós. com certeza. E a Júlia Amorim disse Ah, que gracinha. Disse que falta muito incluir a biblioteconomia social na grade curricular, né? Sinto muita falta dessa visão na universidade. A Sim. Emanuele disse que há Ui, Emanuele. exclusão até da tipologia nas universidades. E a Cibele, novamente, disse que se discutir mais isso na pós-graduação também. Com certeza, é levar para pós, né? Ainda mais que, graças a Deus, as pesquisas aí estão crescendo, né? Fazer com que por pesquisas e por resultados de pesquisas que as ações também vão ser implementadas na prática. Então, a gente tem que lutar, sim, na pós, doutorado aí, para uma questão nova para a área. Acho que é por esse caminho, sim. Com certeza. A Adri Isidoro disse: Olá, Andresa, boa noite. Parabéns pela fala. Tive a oportunidade de conhecer a realidade de duas unidades prisionais no Espírito Santo e estou pesquisando sobre biblioteca prisional. Ai, obrigada e parabéns pelo trabalho. E aí, quem pesquisa, quem entra, sabe que é muito difícil mesmo, na realidade, difícil, igual eu te falei. Primeira vez que eu entrei, eu passei mal o dia inteiro, porque eu, como pesquisadora, eu fui privada de muita coisa, eram vários olhares em cima de mim, né? Era tipo um panótipo lá, igual o Foucault cita, né? O panótipo de Bentham, pra você ter uma ideia. Eu, para pegar minha garrafinha de água para encher num bebedouro a 5 passos, uma agente veio e falou: peraí, abriu minha garrafinha, cheirou e falou: não, então pode ir lá encher. Eu fiquei pensando, eu que estou aqui uma semana, algumas horas por dia, olha como que eu estou me sentindo, imagina como não sente as pessoas que vão ficar ali por anos, né? Com certeza. Olha só, tem uma última pergunta agora, porque a gente tem 1 minuto e 40, Tá. que é, Andresa, qual o maior aprendizado da sua experiência de mestrado? Uma pergunta da Jéssica. Me tornei mais humana, mais empática, pensar no outro, pensar que eu não sou melhor que o outro, que hoje eu estou numa condição, amanhã eu posso estar em outra, e é por isso que eu vou lutar para que essas condições sejam mudadas de acordo com as ferramentas que eu consegui juntar para isso. Me tornei mais humana, E favorável, né? As condições sejam favoráveis a todos. com certeza. Bom, Andresa, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer primeiro por ter topado o nosso convite aqui do BiblioConnect para fazer essa live com a gente, falando sobre biblioteconomia social e bibliotecas prisionais. Para quem está na live e quer conversar mais com a Andresa, né, ela comentou com a gente que ela não mexe muito no Instagram, mas o Instagram dela tá aqui no Tá, fixado do comentário, que é o @deza com Z 1136. Eu quero te isso. agradecer muito por todo o conhecimento compartilhado com a gente, por todo o conhecimento compartilhado com a galera, por todas as perguntas respondidas. Quero comentar com o pessoal que a nossa live vai ficar salva no IGTV. A gente vai compartilhar no Stories assim que ela estiver salva. A Tá galera bom. tá te mandando todos os agradecimentos do Ai, universo aqui. E eu vou passar a palavra para você também fazer os seus agradecimentos. Você tem 30 segundos. ai, meu Deus. Agradeço a todos do BiblioConnect, viu, pela confiança. Espero que eu tenha conseguido passar. Eu estava muito nervosa, eu falo muito rápido, né? Espero que vocês Faz tenham parte. entendido, todo mundo. Agradecer a todo mundo que entrou, que tirou um tempinho, que está aí me assistindo até agora. E vamos lá na luta sempre, segurando a mão do outro, é o social, é tudo em conjunto. Ninguém solta a mão de ninguém, Ninguém não. solta a É mão isso de aí. ninguém. Isso Muito aí. obrigado. Um beijo. Outro. Tchau, gente.